Muito bom dia a todos, espero que possam passar um excelente sábado na companhia do Senhor e na companhia uns dos outros também aqui. Vamos entrar na nossa fase final do santuário e hoje nós iremos entrar já no lugar santíssimo, que é o lugar por excelência, é aonde Deus quer que todos nós possamos chegar. Um dia destes, na hora da refeição, eu falava com o Tiago e com o Jared, e eles falavam um pouco dos seus cursos e nós tivemos a possibilidade de ver. Um já terminou a Engenharia Civil, outro está a terminar a Engenharia Aeronáutica. Mas, Tiago e Jared, eu tenho pena de vos dizer, mas não é essa a maior ciência. Há uma ciência muito maior, a mais alta ciência. A mais alta ciência é realmente o conhecimento de Deus. Quem nos dera a todos sermos licenciados, doutorados na mais alta ciência, que é o conhecimento de Deus. Ainda que não tivéssemos estudos nenhuns, mas podemos realmente atingir o grau máximo ao conhecer bem o nosso Deus. E eu para hoje dei o título de A Única Referência, e nós iremos ver o porquê. Eu estou só a controlar o meu tempo para ver se consigo, no momento próprio, falar tudo. Nós, logo no início, dissemos que o grande objetivo de Deus é este aqui, é levar-nos à sua presença, mas com um propósito bem definido. E esse propósito é ressuscitar em nós a semelhança divina. Isso é a coisa que Deus mais quer em cada um dos seus filhos. Eu diria que essa seria a grande vitória de Deus, ressuscitar em nós a semelhança divina. Mas não é ressuscitar em nós como coletivo, é ressuscitar em nós individualmente. Deus quer que eu reflita o seu caráter, e Deus quer que tu, meu irmão, minha irmã, jovem, reflitas o seu caráter também. Reparem no que diz aqui a serva do Senhor. Diz: Cristo aguarda com intenso desejo a revelação de si mesmo em sua igreja. Este é o grande desejo de Cristo. Ele aguarda isto, mas de uma forma muito intensa, que a sua igreja revele o seu caráter. Vocês sabem, na continuação existe este parágrafo que diz: quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então vamos ver o que é que vem a seguir. Nós, como Igreja Adventista, praticamente desde o início, demos um enfoque muito, muito grande à segunda vinda de Jesus, não é? E graças a Deus por isso. Por isso nos chamamos Adventistas, não é? O nosso enfoque é a segunda vinda de Jesus. E quando diz aqui que nós aguardamos a vinda de Jesus, nós mesmo como adventistas costumamos dizer o que é que falta para essa segunda vinda de Jesus. Lembram-se o que é? Quando é que nós dizemos que Jesus Cristo vai voltar? Quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Essa tem sido a nossa mensagem ao longo dos anos, não é? Tem sido a mensagem. Eu não sei se diria que é uma mensagem que não está certa. E vocês vão perguntar assim: como é que se atreve a dizer uma coisa destas, se foi o próprio Jesus Cristo que diz: e o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Essa mensagem está certa. A nossa compreensão dela é que não está certa. Eu, um dia, apresentei à Igreja Nacional em Portugal uma ligeira estatística.
Mostrei quantas pessoas estão a nascer no mundo diariamente. E se nós virmos as que estão a nascer no mundo diariamente e virmos como é que a nossa igreja também está a crescer, sabem o que é que vai acontecer? O fosso vai ser cada vez maior e nós vamos perguntar, afinal, quando é que o Evangelho vai ser pregado a todo o mundo? Não, o segredo não é esse. O segredo está noutra coisa. Leiam bem. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, diz, então virá para reclamá-los como seus. É quando o caráter de Cristo se refletir em nós que Cristo vai voltar. Sabem porquê? Porque quando o caráter de Cristo se reproduzir em nós, todo mundo vai conhecer a Cristo. Não vai ser preciso muito. As outras pessoas é que vão olhar para nós, vão ver a nossa vida e vão dizer, porquê que vocês são assim? Eu admiro-vos, eu também quero ser assim. Porquê que vocês são assim? E nós vamos dizer, porque conhecemos a Cristo, porque amamos a Cristo, porque Ele nos amou primeiro. Sim, meus irmãos, a segunda vinda de Jesus Cristo está a ser retardada, única e simplesmente por nossa causa, por minha causa, porque eu ainda não reflito o caráter de Cristo. E todos nós somos chamados a fazê-lo. Diz o texto, continua e depois vamos ver um pouco mais à frente. Quando nós chegamos aqui ao lugar santíssimo, já vimos estes 3 móveis aqui, agora só nos falta entrar diretamente no lugar santíssimo. Mas ainda temos aqui um obstáculo. É apenas uma cortina, mas é uma cortina que pode parecer um muro de betão. Esta cortina tem um significado especial, mas nós vamos ver a divisão do tabernáculo e depois é o símbolo dos nossos pecados. É por isso que pode parecer um muro de betão e não apenas uma cortina de pano. O profeta Isaías, no capítulo 59, vai dizer: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Parece que a mensagem de Deus é apenas uma mensagem, não é? Não é isso que nós temos visto durante esta semana? Se nós não confessarmos os nossos pecados, como é que nós vamos poder entrar na presença de Deus? É impossível. E esta cortina está ali para mostrar justamente isso. Sabem que quando o sacerdote oficiava e quando era morto o cordeiro, ele depois agarrava num pouco daquele sangue do cordeiro e vinha aqui diante do véu e espargia o sangue ali diante do véu, mostrando que os nossos pecados eram transferidos daquele cordeiro para o santuário. Por isso é que vai ser necessária a limpeza do santuário, não é? Que o santuário vai ser limpo. E está a ser limpo neste momento, porque os pecados estão a ser confessados e estão a ser apagados. Isto é aquilo que nos ensina a palavra de Deus. Mas diz que os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós. Enquanto nós não confessarmos os pecados, nós não vamos poder entrar na presença de Deus. E parece que está ali aquele obstáculo, e é um obstáculo tremendamente grande. Mas temos uma esperança. E esta esperança está em Mateus 27, 50 e 51. Quando vai dizer, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E depois diz a seguir algo que deve ser a nossa grande alegria. Diz, e eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E diz ainda mais, e tremeu a terra, e fenderam-se
as pedras. Há um caso curioso aqui. Diz: eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Lembram-se de eu ter falado qual era a altura destas tábuas? 5 metros, não é? É verdade que o véu não chega lá mesmo acima, andará com certeza nos 4,5 metros, mesmo que seja 4 metros. Algum ser humano podia rasgar o véu de cima para baixo? Nenhum de nós chegaria lá. Isto foi uma coisa sobrenatural. Foi a mão divina que rasgou aquele véu. Vamos ver outra vez quando diz que justamente este véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo. Foi o que aconteceu. E então, a partir daí, nós temos acesso direto à presença do Senhor. Temos acesso direto. Cristo abriu-nos o caminho para podermos ir diretamente ao Senhor. Não necessitamos de um outro intercessor. Já não são necessários mais os sacerdotes para interceder. Nós agora podemos ir diretamente lá. O Senhor abriu-nos o caminho. E Jesus Cristo, então agora, Ele é o nosso intercessor no santuário celestial. É verdade. E Ellen White, ao comentar esta preciosidade, esta maravilha, ela vai dizer assim: que exaltado privilégio. Reparem, exaltado privilégio. Seres finitos de pó e cinza, que somos nós, admitidos pela mediação de Cristo na sala de audiência do Altíssimo. Não é isto uma maravilha? Sabem, estão a ver ali, de onde é que é tirada esta citação? Orientação da criança. Pais, que bom nós podermos ter esta bênção, de nós como pais podermos entrar na sala de audiência do Altíssimo pelos méritos de Cristo, para podermos interceder pelos nossos filhos. Mas a verdade é que podemos entrar lá para interceder por outros também, por todos e por todos nós. Depois, no livro de Hebreus, é-nos lançado um desafio. E esse desafio diz assim, Hebreus 10, 19 e 20. Tende, pois, irmãos, timidez para entrar no lugar santíssimo. É isso que diz lá? Não é timidez. O que é que diz lá? Ousadia. O que é ousadia? Atrevimento. É atrevimento, é sermos um bocado atrevidos. Olhem o desafio de Deus. Não entrem aqui como pedintes. Sejam atrevidos, entrem aqui e peçam. Essa deve ser a nossa postura. Vocês estão a entender agora porque é que eu digo muitas vezes o reclamar? Nós devemos ir ali e reclamar diante de Deus. Deus diz, entra aqui com ousadia. Há uma outra passagem no Antigo Testamento que vai dizer, de uma maneira muito especial, vinde e ergui contra mim, digam-me. O que é que vocês têm a dizer contra mim? Diz Deus. Então Deus convida-nos a ir lá e a discutir com Ele. Vocês, por exemplo, eu vou só fazer um parênteses para mostrar a história de Abraão. Quando Deus vai anunciar a Abraão que vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E Abraão diz, Senhor, desculpa lá, tu não deves fazer uma coisa dessas. Então e se houver ali 40 justos? E se houver 30? E se houver 20? Sabem o que é que Deus diz? O que é que Abraão disse a Deus? Longe de ti que faças tal coisa. Já repararam? A ousadia de Abraão a dizer a Deus. Quem é ele para dizer a Deus? Longe de ti, Senhor, que faças tal coisa. Nem penses nisso. E deve ser assim que nós devemos ir à presença de Deus, com ousadia, mas agora reparem. O que é que diz lá a seguir?
pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não merecemos. Nenhum de nós merece. É Jesus que merece. É por Ele que nós podemos entrar ali. E depois diz, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu pelo véu, isto é, pela sua própria carne. Que este véu, em certo sentido, simbolizava Jesus Cristo, porque Ele levou os nossos pecados todos sobre si. Os nossos pecados foram entregues a Cristo. E por isso mesmo é que aquele véu simboliza o pecado. E quando nós entramos ali na sala do trono do Senhor, então a primeira coisa que nós vemos é a Arca da Aliança. E quando nós vemos a Arca da Aliança, o que é que nos vem logo à mente? Os 10 mandamentos. É isso que vem logo à nossa mente. E na minha vida também é isso sempre que vinha à minha mente. Mas eu estava enganado. Porque não é a primeira coisa que o Senhor me chama a atenção. Sabem o que é que o Senhor me chama a atenção em primeiro lugar? É o propiciatório. Em inglês, como é que se diz propiciatório? Lembram-se? Mercy seat. Não é? Sabem o que é que isso quer dizer? O lugar da misericórdia, o assento da misericórdia. Ellen White, a palavra propiciatório, que nós usamos em português, quer dizer justamente cobrir. E Ellen White, ela diz que este propiciatório representa a misericórdia de Deus. Sabem o que é que isto quer dizer? Que quando eu, depois de confessar os meus pecados, eu entro na sala do trono de Deus, aquilo que Deus me diz é: estou tão contente que tu estejas aqui. Olha, antes de te dizer alguma coisa, eu quero te dizer, eu quero ser misericordioso contigo. É isso que o Senhor nos quer dizer, justamente. É a mensagem que o Senhor me diz quando eu entro na sala do seu trono. Eu quero ser misericordioso contigo. Não entres aqui apavorado, porque eu sou teu amigo. Eu vou ser misericordioso contigo. E tu vais precisar de compreender bem esta minha misericórdia. Vais necessitar muito dela. Sabes porquê? Porque eu te vou mostrar a lei. E eu vou-te mostrar a lei não para te condenar. Eu vou-te mostrar a lei porque ela vai revelar o meu caráter. E por isso, não fiques a pensar, tu vais ver que na tua vida há muita coisa que não está bem quando comparas com o meu caráter. Mas eu não quero que te preocupes com isso. Eu quero que tu tenhas a perfeita noção de que eu quero ser misericordioso contigo. Eu quero é que tu venhas ter comigo. Porque se tu já chegastes até aqui, diz Deus, é porque tu já reconheceste os teus pecados e aceitaste a Cristo como o teu substituto. Seguistes todo aquele caminho e agora estás aqui e eu estou muito feliz por isso. Então o Senhor vai continuar a dizer, porquê que Deus age assim? No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio da ação. O amor modifica o caráter. Afinal, o que modifica o caráter não é eu chamar a atenção e chamar, como às vezes nós dizemos, o pecado pelo seu nome. Nós devemos chamar o pecado pelo seu nome e devemos dizer as coisas abertamente. Sabem o que é que nós fazemos a maior parte das vezes quando fazemos isso? Somos mal criados, mal educados. Em vez de estarmos a ajudar os outros, estamos na condenação dos outros. Mas não é isso que vai modificar o caráter. A palavra do Senhor diz-nos que é o amor que modifica o caráter. Contigo está o perdão, para que sejas temido. Depois ela diz, o amor dirige os impulsos. O amor domina as paixões. O amor subjuga a inimizade. O amor enobrece os afetos. E vejam o que é que diz agora. Este amor abrigado na alma
dulcifica a vida e espalha ao redor uma influência enobrecedora. É verdade. Este amor vai fazer estas duas coisas. Em primeiro lugar, vai tornar a nossa vida doce, a nossa própria. Quando nós sabemos amar, nós somos doces. Mas e depois vai fazer a segunda: espalha ao redor uma influência enobrecedora. É o que o amor de Deus faz em nós e por nós. E, meus queridos irmãos, nós vemos que este é o caminho que Deus escolheu. Cristo é o caminho e a fonte do amor, mas volta outra vez aqui, toma muita atenção. E quando Deus diz isto, diz: olha, não escolhas o teu próprio caminho, não rejeites de maneira nenhuma este caminho que o Senhor traçou, não rejeites a Cristo. Sabem porquê? Porque se nós rejeitamos este caminho e procuramos o nosso, em vez de encontrarmos o propiciatório, sabem o que é que vamos encontrar? A lei de Deus. E sabem o que é que nós podemos dizer a Deus? Olha, Senhor, aqui eu estou. Eu procurei o meu caminho para chegar aqui, Senhor. Não foi necessário o caminho que tu indicaste. Aqui estou eu, Senhor. Olha, tu tens visto que eu tenho sido um bom cristão, Senhor. Estou aqui para tu me julgares pela tua lei. E quando nós dizemos isto, sabem qual é a sentença? Condenado. Porque nenhum de nós pode fazer isso. Aquilo que Deus nos pede é que nós retiremos os nossos caminhos, que nós deixemos realmente de fazer aquilo que nós queremos e possamos seguir o caminho que o Senhor traçou para nós. Isto é aquilo que Deus nos pede a nós. E aí sim, aí encontramos a misericórdia de Deus. Mas nós podemos, o Senhor continua a dizer-nos: eu quero ser misericordioso contigo. E agora reparem no que diz aqui assim: aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, é um campeão. É isso que diz lá? O que é que diz lá? Tenta o impossível. Algum de nós consegue guardar a lei? Nós somos os guardadores do sábado. Algum de nós consegue guardar o sábado como realmente o Senhor gostaria que o fizéssemos? Não. Não conseguimos. Temos a misericórdia de Deus. Temos a misericórdia de Deus a qual devemos aproveitar. Tudo o que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. E depois diz: é unicamente a graça de Cristo pela fé que nos pode tornar santos. Não é aquilo que eu posso fazer, é a graça de Cristo que nos pode tornar santos. E nós podemos perguntar: mas então para que é que serve a lei? A lei tem apenas um objetivo. A lei serve para mostrar o caráter de Deus. Nada mais do que isso. E eu vou mostrar-vos algumas coisas interessantes e para as quais peço a vossa atenção. Reparem no que diz aqui assim: Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor, serviço que brote de uma apreciação do seu caráter. Quer dizer que quanto mais eu apreciar o caráter de Deus, que quanto mais eu estudar o caráter de Deus, mais eu o vou apreciar e então eu vou querer segui-lo de uma forma verdadeiramente voluntária. Não vai ser preciso eu forçar nada, até porque reparem no que diz aqui assim: Ele não tem prazer na obediência forçada. Já repararam nisto? Deus não tem prazer na obediência forçada. Isto quer dizer que se eu agora me impuser a mim mesmo muitas regras, a partir de agora não vou fazer isto, a partir de agora não faço aquilo, Deus não tem prazer nessa obediência. Quando eu digo agora eu sou vegetariano e graças a Deus
na nossa casa nós o somos, mas alguma vez nós vamos dizer a alguém que vocês estão a fazer mal se comem carne, ou se vocês estão a fazer mal se fazem isto, ou se comem queijo? Não posso fazer isto. A obediência não pode ser forçada. Sim, meus queridos irmãos, isto é que é aquilo que Deus diz, e diz, e a todos concede vontade livre para que lhe possam prestar serviço voluntário. É como diz o texto de Zacarias 4:6, é justamente pelo poder do Espírito Santo. Mas não é por força que nós podemos chegar lá. Diz aqui este texto de João, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E olhem o que ela comenta com este texto. Esta promessa de Cristo tem sido menosprezada. E devido a uma escassez do Espírito de Deus, a espiritualidade da lei e as obrigações eternas não têm sido compreendidas. Devido a uma escassez do Espírito de Deus, nós não temos compreendido a espiritualidade da lei. Apenas compreendemos, sabem o quê? A letra da lei. A letra da lei. E depois diz aqui, eles, os que têm professado amar a Cristo, não percebem de quão vasto alcance são as reivindicações da Santa Lei, quão profundamente os seus preceitos devem ser introduzidos na vida prática. Quer dizer que os preceitos da lei devem ser introduzidos na nossa vida do dia a dia. Então, nós vamos ver como. Como é que eu posso contemplar o caráter de Deus neste mandamento? Vamos falar do primeiro mandamento. O que é que o primeiro mandamento diz? Não terás outros deuses diante de mim. É justamente isso. O que é que isso quer dizer? Quer dizer, a nossa explicação geral é que nós não devemos pôr nada acima de Deus. E está certo. Não devemos pôr nada acima de Deus. E quais são deuses que nós podemos ter acima de Deus? Dê-me alguns exemplos. O dinheiro pode ser um Deus. Carro. Trabalho também pode ser um Deus, é verdade. Mas a minha própria vontade pode ser um Deus, é verdade. Mas como? A rejeição de si mesmo. Mas o futebol pode ser um Deus. Os computadores podem ser um Deus. Mas digam, quando nós vemos o assunto desta maneira, onde é que está o caráter de Deus aqui? Como é que nós conseguimos ver o caráter de Deus? Não conseguimos ver. Isto é a letra da lei. Mas a espiritualidade da lei vai mais à frente. Deixem-me falar-vos disto. Antes do pecado, havia uma só referência. Essa referência era Deus. Todos queriam olhar para Deus. Toda a criação de Deus. Depois do pecado, passou a haver duas referências. Deus e mais quem? Satanás. É isso mesmo. E agora, aquilo que Deus vai dizer, atenção amigos, agora há um outro ser que se intitula Deus também. Ele disse, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Eu também sou Deus. E Deus disse assim, tenham cuidado. Há um agora que se diz Deus. Não sigam essa referência. A referência deve ser eu. Vocês analisem aquilo que ele faz e analisem aquilo que eu faço. E depois então vejam e sigam a minha referência. Para isso é necessário nós sabermos quem é Deus e como é que Deus atua. Eu não necessito de saber quem é Satanás. Sabem porquê? Porque eu já sei que se não for de Deus, é do outro. Então, aquilo que eu necessito de saber mesmo é quem é Deus. Quem é Deus? E sabem, nós sabemos que a determinado momento
quando Deus chamou Moisés, vocês lembram-se que Moisés recusou várias vezes o chamado de Deus, não foi? Quando Deus o chamou para ir ao Egito. E ele dizia, arranjava desculpas, eu já não sei falar, Senhor, eles não me vão ouvir, não, arranja outro. E Deus insistiu para que fosse Moisés. E a determinado momento, Moisés disse assim a Deus, olha, tu estás-me a dar a responsabilidade de guiar o teu povo, mas eu não te conheço. E Moisés fez um pedido a Deus. E esse pedido vem em Êxodo 33, 18. E esse pedido é este. E Moisés digo-te, rogo-te que me mostres a tua glória. Eu quero saber quem tu és, Senhor. Mostra-me quem tu és. Porque se eu te vou representar diante de todo este povo, eu não posso ir representar-te sem saber quem tu és. Mostra-me quem tu és. E Deus disse assim, está bem, Moisés, eu vou-te mostrar. E na resposta de Deus, no capítulo 34, versículos 6 e 7, Deus diz assim, Moisés, olha, passando o Senhor perante a sua face, clamou, Jeová, o Senhor Deus, misericordioso, piedoso, longânimo, grande em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Querias saber quem sou eu, Moisés? Olha, eu sou esse. Agora já sabes quem eu sou? Podes imitar-me. Que coisa espantosa! Moisés estaria à espera que Deus se revelasse de uma forma com certeza estrondosa, que veio a acontecer também, é verdade, mas aquilo que Deus mais quis dizer a Moisés foi isto, Moisés, eu sou este. Nós vamos analisar estas características de Deus. Em primeiro lugar, Deus é misericordioso. Sabem o que é que quer dizer a palavra misericordioso? Não sabem? O que é que quer dizer misericordioso? Que? Perdoador, compaixão, cheio de amor. Cheio de amor. Eu tenho a mania dos dicionários. Eu fui a um dicionário que é um dicionário etimológico que vai ver a origem das palavras. E nesse dicionário dizia que a palavra misericórdia vem de duas palavras. A palavra misericordioso vem de duas palavras latinas. Essas duas palavras, uma é mísero, que quer dizer miserável, cordi, coração. Ou seja, misericordioso é ter coração para com o miserável. Então, quem são os miseráveis? Somos nós. E ficamos contentes ou não por Deus ter um coração grande para cada um de nós. Ficamos, não é? Agora vocês vejam uma coisa. Se o meu irmão ou a minha irmã, vou agora aqui à minha irmã Nandinha, se a minha irmã Nandinha me faz alguma coisa mal e eu não tenho coração para com ela, não sou misericordioso, a que referência é que eu estou a seguir? Custa-nos dizer, não é? Custa dizer. Mas se eu não sou misericordioso para com aquelas pessoas que me fizeram mal, eu só estou a copiar o outro senhor. Não estou a seguir a referência certa. Vamos avançar um pouco. A palavra piedoso, o mesmo dicionário dizia que é o sentimento que leva a cumprir todas as responsabilidades. Ou seja, as minhas responsabilidades para com Deus e as minhas responsabilidades para com o próximo. Vejam o que é que Deus fez com Adão. Com Adão e com Eva quando eles pecaram. Vamos analisar. Eles tinham sido criados perfeitos. Não tinham tendência para o mal. Eles ainda foram avisados de que o inimigo andava por ali. Mas mesmo assim eles erraram. E o que é que Deus fez quando eles erraram? Aproximou-se deles, cumpriu a sua responsabilidade para com eles, porque foi Deus que os criou. Aproximou-se deles, onde é que vocês estão? E depois Deus vai dizer-lhes, olha, eu estou triste porque vocês vão viver uma vida desgraçada agora, mas olha, eu tenho uma solução para vocês.
E é a primeira vez que Deus vai dizer: Jesus Cristo vai morrer por vocês. Sabem, meus irmãos, vou agora para a Karen. Vamos supor que a Karen agora cometeu um grande erro na sua vida. Toda a igreja soube daquele erro que ela cometeu. E vamos ver qual é a minha responsabilidade diante de Deus. É levar a salvação a Karen. É dizer: olha, Karen, cometeste um erro. Foi grave? Foi. Mas olha, eu também tenho cometido tantos na minha vida. E sabes, eu tenho encontrado Jesus Cristo. E Ele está à tua espera. Vai ter com Ele. Não demores mais tempo. Vai ter com Ele. Sabem o que é que eu estou a fazer? Eu estou a ser piedoso para com a Karen. Se eu não for piedoso com aqueles que erram, a que referência é que eu estou a seguir? Meus queridos irmãos, estão a ver como é que o primeiro mandamento pode ser incluído na nossa vida prática? Vamos ver ainda outro. Diz que Deus é grande em bondade. Se eu não for bondoso para com os outros, estou a seguir a referência certa? Não. Estou a seguir a referência errada. Por isso é que Deus diz: não tenham outro Deus diante de mim. Não sigam a outra referência, sigam-me a mim. Eu devo ser a vossa única referência. Diz que Deus é longânimo. O que é que quer dizer a palavra longânimo? Paciente. Um dia fiz esta pergunta numa igreja, estava ali uma professora. E aquela professora deu uma melhor explicação que eu já encontrei para isto. Que depois encontrei neste dicionário também. Já vos vou ler o que é que diz o dicionário. Ela disse-me assim: a palavra longanimidade faz-me lembrar duas palavras: paciência e perseverança. Então, diz que Deus é perseverantemente paciente. Mas agora vejam o que é que o dicionário dizia. Isto foi uma adventista que disse. Mas este dicionário não é adventista. Ouçam, eu nem me vou atrever a ler tudo. Então, eu vou ler a primeira parte e vocês leem a segunda, está bem? Vamos então. Longanimidade significa ser paciente, mesmo perante provações dos outros. É fácil? É fácil? Não. Mas Deus é longânimo. Meus irmãos, pensem só um bocadinho em vocês. Quantas vezes é que vocês têm provocado Deus? Eu não sei acerca de vocês. Muitas vezes. Pelo menos eu tenho muitas vezes. Às vezes nós sabemos que aquilo não é o melhor caminho, mas mesmo assim persistimos por ele. Ficamos ou não satisfeitos por Deus nos perdoar, mesmo perante as nossas provocações. Não ficamos satisfeitos? Então por que é que nós não fazemos isso com os outros? Se eu não for longânimo, se eu não for paciente, quando os outros me provocam, a que referência é que eu estou a seguir? Não estou a seguir a referência certa, isto é de certeza. Vocês já estão a ver como é que apenas no primeiro mandamento há tanta coisa na nossa vida que nós ainda não estamos a vivê-la bem, a pôr em prática de acordo com aquilo que o Senhor nos mostra. Diz que o Senhor é perdoador. Se eu não for perdoador para com os meus irmãos, a que referência é que eu estou a seguir? Um dia dei estudos bíblicos a uma senhora que era catequista na Igreja Católica. E quando eu lhe estava a dar os estudos bíblicos, aquela senhora a determinado momento disse-me: sabe o que é mais difícil para mim? É quando eu estou a ensinar o Pai Nosso. Quando digo: perdoa-me as minhas faltas, assim como, aqueles mais velhos conhecem o que eu vou dizer, aqueles discos de vinil quando estavam riscados, já não passava mais à frente e continuava sempre assim como, porque ela não conseguia dizer o resto.
Porque se ela dissesse, assim como eu tenho perdoado, então ela dizia-me, eu tenho a certeza que Deus nunca me perdoa, porque eu sou muito vingativa. Meus queridos irmãos, estamos nós a perdoar os outros? Estamos nós a copiar o nosso Deus? E depois diz que ao culpado não tem por inocente. Esta frase parece que nós em português dizemos é como cair uma mosca na sopa, não é? Então venha dizer que Deus é bondoso, misericordioso, piedoso, longânimo, perdoador, e agora venha aqui a dizer que ao culpado não tem por inocente. Sabem quem é que é o culpado? Não é Satanás, não queremos pôr a culpa no homem, não é? Porque nós é que estamos errados, mas eu vou-vos dizer que também nós não somos culpados. Sabem quem é o culpado? Culpado é aquele que não aceita o caminho que Deus preparou para chegar à sua presença. Esse é que é o culpado. Nós somos pecadores, mas somos pecadores que nos arrependemos dos nossos erros, que confessamos os nossos erros. Culpado é aquele que não aceita justamente aquilo que o Senhor, o caminho que o Senhor preparou. Quando nós não confessamos os nossos pecados e queremos entrar na presença de Deus, aí estamos culpados e aí não podemos entrar de maneira nenhuma. Como é que Deus atua? Eu não vou falar nisto porque já falei há bocado. Deus preocupa-se com as suas criaturas e vimos o que aconteceu no Jardim do Éden e Deus deu o plano da salvação. Jesus tinha duas máximas muito especiais. E essas máximas de Jesus Cristo era, a primeira delas, faz aos outros o que queres que te façam a ti. Qual é a máxima que nós usamos? Pelo menos em Portugal nós temos uma máxima. Qual é que nós usamos? Não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. É o que nós dizemos. Mas Jesus não. Jesus vai pela positiva. Jesus é proativo. Faz aos outros primeiro. E foi aquilo que Deus fez connosco. Faz aos outros. Eu quero seguir este meu Deus. E eu tenho a certeza que vocês também querem. Nós podemos agora perguntar. A outra frase de Jesus era quando ele estava na cruz do Calvário, quando o maltratavam, cuspiam, insultavam. Jesus o que é que lhes dizia? Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que alegria! Eu vou dizer-vos, eu já experimentei isto na minha vida. E digo-vos que foi um gozo tremendo. Quando eu pude, com o coração verdadeiramente descansado, de paz, poder dizer a Deus, ó Senhor, aquela pessoa fez isto, mas ó Senhor, com certeza não foi por mal. Não leves a mal, Senhor. Ele dizer aquilo, perdoa-lhe, Senhor. Que maravilha! Sinto um alívio tremendo dentro de mim, uma paz imensa, quando nós fazemos realmente isto, quando nós imitamos Deus. Meus queridos irmãos, aquilo que o Senhor nos mostra é que na nossa vida ainda existem muitas coisas que não estão em harmonia. Quando eu penso no primeiro mandamento e eu pergunto, quando tu não és misericordioso, piedoso, longânimo, perdoador, eu pergunto assim, em qual destas coisas tu és menos parecido com Deus? E com certeza que a vossa resposta não será muito diferente da minha. Em todas. Mas não se preocupem com isso. Vão ter com Deus. E digam a Deus, ó Senhor, muito obrigado por tu mostrares o teu caráter. Mais uma vez eu vou dizer, quando nós entramos no lugar santíssimo, Deus vai nos dizer, olha, não estejas nervoso por estar aqui na minha presença. Eu quero ser misericordioso contigo. Eu vou-te mostrar o meu caráter, porque sei que tu queres ser semelhante a mim. Então eu vou-te mostrar como é que eu sou, para depois tu fazeres de igual maneira. Tenta fazer isso. Tenta imitar-me. Porque é que Moisés foi o homem mais manso sobre a terra? Porque Moisés compreendeu Deus. Moisés viu quem era Deus. Ele soube que o Deus era um Deus misericordioso. Terminamos com a nossa oração.
desta manhã. Obrigado porque Cristo abriu o caminho para poder chegar à tua presença. Obrigado por me receberes com tanta misericórdia. É bom saber que queres usar a lei para bondosamente me mostrares o teu caráter. Hoje compreendi melhor como ainda estou muito longe de ser parecido contigo. Te agradeço, Senhor, por me fazer sentir os atributos do teu caráter, como a misericórdia, a piedade, a bondade, o perdão e a longanimidade. Bom Deus, apesar de conhecer as minhas limitações carnais, quero comprometer-me contigo hoje mesmo a dedicar tempo diariamente para te conhecer melhor. Continua, Senhor, a ser paciente comigo. Quantos querem assinar esta oração? Amém. Eu também quero. Vamos distribuir as nossas orações. Peço que continuem a fazer o mesmo também. Talvez não a assinar agora, mas a lê-la depois num momento de tranquilidade, para que possam fazer ainda melhor do que aquilo que realmente temos feito. Querido e bondoso Deus, obrigado por tu seres quem és. Obrigado porque tu não mudas e porque tu ainda acreditas em nós para podermos vir a ser como tu és. Dá-nos a tua força, Senhor, e ajuda-nos a humilhar-nos diante de ti diariamente. Te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe a todos.